Olá, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Jorginho da Márcia. Hoje eu vou falar com vocês a respeito de umidade. Nossa, eu acho que esse é um conceito que eu falo muito por aqui, mas eu acho que eu nunca deixei muito claro o que significa. Então eu vou trazer esse conceito para vocês, mostrando exemplos, soluções também, tentar trazer algumas soluções para minimizar os problemas da umidade, tudo com base na minha experiência, tá, gente? Então, caso vocês não concordem, saiba que eu estou só compartilhando a minha experiência. Espero que gostem do vídeo. Se gostou do tema, não esquece, gente, já deixa o like pra mim, inscreva-se no canal, ativa o sininho de notificações, tá bom? Bora pro vídeo? Eu sempre falo por aqui a respeito do plantas que não gostam ou são suscetíveis ou sensíveis a excesso de umidade. Então, hoje eu quero mostrar para vocês o que eu quero dizer com isso. Primeiramente, vamos mostrar imagens para vocês verem o diagnóstico daquilo que eu digo que é excesso de umidade. Olha aqui, gente, isso aqui é sinal de excesso de umidade, tá vendo? Ó. Folhas caindo dessa forma. A albicans, ela é muito suscetível a esse excesso. Isso acontece frequentemente também com a Lovely Rose. Essa é a principal característica da folha quando ela está com excesso de umidade no substrato, ó. Tá vendo? Choveu demais, o substrato não seca, as folhas começam a cair dessa maneira aqui. Esse é o sinal de que o seu substrato está encharcado. Olha, gente, quando eu falo para vocês que a Lovely Rose não aguenta chuva demais, é isso aqui, ó. É vira e mexe, Lovely Rose faz isso no meu cultivo, tá? Tá vendo, ó? Então, esse vaso tava tão lindo, né, ó? Eu vou retirar ele aqui do excesso das chuvas. Olha, faz pouco tempo, viu? Deve ter pegado umas 3 chuvas só. Mas algumas já estão sentindo, então eu vou colocar ele pro lado de cá, em algum lugar. Resta saber onde, né? Mas eu vou trocar ela de lugar aqui. Então, essa é a principal característica de quando uma planta está com excesso de umidade. Existe uma lista já, eu tenho vários vídeos no canal. Eu vou deixar alguns linkados aqui nos cards para vocês, das plantas que são bem suscetíveis não gostam de ficar na chuva. Algumas não podem ficar na chuva porque são suscetíveis a fungos e outras são porque elas são suscetíveis ao excesso de umidade. Ou seja, elas vão perder folha embaixo, vão perder muita folha. Por exemplo, Gila, Lovely Rose, Albicans variegata, Francesco Baldi. Aqui para mim, a Francesco Baldi, que é uma planta que todo mundo tem, ela é suscetível ao excesso de umidade, sim. Então, o que acontece? A principal característica, quando uma planta está sendo cultivada ao tempo ou sendo regada demais, ela vai começar a ficar com as folhas transparentes, vai começar a cair tudo e você vai começar a ficar pescoçuda. Bom, Márcia, mas e aí, uma vez que você tem esse diagnóstico, o que é que a gente tem que fazer? Se for rega, excesso de regas, você tem que espaçar mais as regas, tá? Então, por exemplo, a Lovely Rose, aqui no meu cultivo, ela pode ficar de 10 a 15 dias sem rega. Eu geralmente faço a rega das Lovelies quando ela apresenta uma leve desidratação, ou seja, a folhinha dela começa a ficar molinha. Não sei se vocês já observaram. Tem um passarinho ali, ó. E ele tá bicando ali o telhado. Se vocês já observaram a folha desidratada. Se
eu tiver uma imagem, eu vou colocar. Mas como eu apago todos os meus vídeos antigos, hoje as minhas plantas, a maioria, elas estão hidratadas por conta das chuvas, tá? Nossa, mas no meu caso não é rega, é a chuva. Como eu devo proceder? Eu aqui faço o seguinte: espécies que não suportam excesso de chuvas, eu coloco sob o toldo. Eu tenho um toldo aqui. Ó, eu coloco sob essa telha transparente. Ou então eu coloco aqui, ó. Tá vendo que tem essa área aqui, ó? Isso aqui, ó. E aí aqui em cima, ó, tem um telhado ali, ó. Tá vendo? Aí isso aqui propicia para mim uma certa proteção para essas plantas aqui, ó. Então essas plantas, elas ficam menos, cai menos chuva sobre elas, tá? Mas o meu problema é que eu não tenho onde colocar mais as minhas plantas, eu tenho que mantê-las na chuva. E agora, como que a gente lida com essa situação? O substrato, vocês sabem que tem que ser bem drenante, já falei isso em vários vídeos, vou deixar linkado aqui nos cards novamente a receita do meu substrato, mas vamos levar em conta que você tem aí o seu substrato drenante. Eu vou trazer agora para vocês vários truques para vocês implementarem aí para tentar manter as suas suculentas na chuva. Primeiro truque então que eu vou falar para vocês: acerte a drenagem, gente, ó. O vaso aqui, ó, é profundo, mas em se tratando de Lovely, coloca esse tanto de drenagem, ou seja, coloca aqui, gente, coloca umas pedronas embaixo, se vocês não tiverem argila expandida. Coloca vaso, coloca uns isopores bem grandes. Não coloca isopor pequeno demais, tá? Coloca um isopor desse tamanho assim, ó. Que o isopor, ele também às vezes mantém a umidade no substrato. Eu não gosto muito de usar isopor, por isso eu não recomendo. Mas se é o que você tem, corta uns isopor assim, ó, de pedaço grande e coloca aqui embaixo, tá? E aí depois coloca uma camada assim, ó, de substrato, quando é planta sensível a excesso de umidade, tá? Isso vai ajudar muito, excepcionalmente. Isso vai ajudar demais mesmo essas plantas assim. Olha só, eu mexi esse vaso não faz muito tempo. Isso aqui é Lovely Rose reversa, tá? Ela tava toda espalhada, aberta. Eu peguei, juntei tudo, apertei. Outra coisa, gente, ó, como as plantas estão grandes, elas estão cobrindo toda a área da superfície do vaso. Quando chove, a água escorre mais para os lados e não pega tanto no substrato. Então, gente, vaso pequeno ou vaso que você cubra toda a área de abertura do vaso para menos águas entrar no substrato, tá? Isso daí vai ajudar demais também. Por isso que eu faço vasos em que a planta ultrapassa o tamanho do vaso, para a água não entrar demais, tá? Eu faço isso, ó, pode observar. Eu faço isso em todos os meus vasos, todos. Não só porque eu gosto, porque eu acho bonito esteticamente, mas porque é eficaz. Veja aqui, ó, essa é uma planta muito sensível a excesso de umidade. Mas como o vaso, ó, a planta, ela ultrapassa o tamanho do vaso, tá vendo, ó? E o que acontece? Entra pouca água aqui quando chove, tá? Esse é um truque que eu utilizo em tudo. Pode observar, ó. Grande parte dos meus vasos eu faço dessa maneira, ó. E as plantas ficam derramando para fora. Essa é uma estratégia que eu utilizo aqui. Outra estratégia, além da drenagem aqui, ó. Até aqui de drenagem. Pode ver que para esse montão de planta tem pouco substrato. Por que eu faço isso? Um grande volume de plantas vai absorver bastante água do substrato, bastante alimento. E aí a planta consegue manter-se saudável mesmo quando chove, né? Ela não desmancha muito fácil. Outro truque, gente.
utilizar vaso de barro. Mesmo os vasos impermeabilizados na parte interna, como esses que eu utilizo aqui, todos os meus vasos têm impermeabilização da parte interna. Mesmo assim, eles puxam, eles absorvem água, tá? É importante isso também. Eu ainda assim faço uma boa drenagem em vasos assim também. Terceira medida: vasos de pouco substrato. Ó, vasos rasos. Esse tipo de vaso aqui é muito eficiente. Por quê? Você tem muitas plantas num vaso assim e você tem pouco substrato para elas. Então, elas não vão ficar encharcadas por muito tempo. Isso aqui ajuda demais também para manter suculentas sensíveis. Por exemplo, a Lovely Rose, se eu plantar, quando eu plantei já uma vez numa latinha dessa daqui e mantive ela toda a temporada de chuvas. Eu perdi uma ou outra cabeça, mas eu consegui manter a maior parte delas viva, tá? Eu vou falar uma coisa agora para vocês que pode parecer até um pouco estranha, mas é real. Como a gente tem muita planta, eu entro em modo de sobrevivência. Que é isso? Eu não preciso que a minha planta fique bonita. Eu preciso que a minha planta sobreviva. Isso que importa. Não perder a espécie. Muitas vezes o que eu faço aqui é entrar no modo de sobrevivência na época das chuvas, tá? Importante é que você mantenha a espécie. Para mim é o que importa. É o que eu faço. Sempre estou fazendo mudas, sempre estou fazendo decapitações para manter a espécie. Então, eventualmente, se eu perder uma planta nessa estação de chuvas, eu posso já ter tido lá o sucesso na reprodução delas. Então, por isso, sempre eu faço muda por folha, sempre eu tento fazer a multiplicação. Por quê? Por causa disso, gente. Por causa das chuvas. Eu não tenho como abrigar todas as minhas plantas, então eu entro no modo de tentativa de sobrevivência das que eu tiver, entendeu? Eu tento fazer com que elas sobrevivam e aí esperar a temporada passar. Uma outra dica que eu vi, gente, num vídeo da Carol há muito tempo atrás, é você tentar retirar assim, ó. Vou tentar mostrar para vocês assim, ó. Retirar o torrão do vaso desse jeito aqui, ó, tá? Tô tirando aqui só para mostrar, tá, gente? Você retira o torrão do vaso e deixa esse torrão no mesmo, pode ser aqui do lado, mas deixar a planta arejada, tirar o torrão para ele secar mais rápido, entendeu? Eu particularmente nunca fiz isso, mas eu já vi ela falando isso uma vez e eu achei bem interessante. Em casos emergenciais, acho legal. Mas a planta não pode ficar na chuva mais, né? Senão o torrão vai desmanchar, né? Então, é uma maneira aí que ela encontrou. Ou ela deixa na chuva, mas mesmo... É que o torrão vai acabar desmanchando. Então, você precisa analisar e ver o que é melhor para você. Se as chuvas não são torrenciais, talvez compense, né? Verifica, testa. Isso é uma dica que eu vi há muito tempo no canal da Carol. E eu particularmente nunca fiz, porque eu tenho a condição aqui de separar algumas plantas do excesso das chuvas. Gente, pensando agora com relação a esse negócio do torrão, eu acho também, eu não gosto de cultivar minhas plantas dessa maneira. Porque seca muito, né? E como eu não sou muito boa de regar, mas agora, na época dessas chuvas intensas, fazer coquedamas é uma boa saída, né? Porque o coquedama é um torrão enrolado com um fio de nylon, né? E ráfia. Então eu acho que para quem não tá tendo condição, fazer um saquinho com redinha de cebola e colocar a planta dentro desse saquinho pode ser uma boa saída também. Outra sugestão é fazer rodízio de plantas. Então o que eu mesma faço aqui de vez em quando? Quando uma planta começa a apresentar problemas, gente, ó, vou falar a verdade para vocês. A jadeíta, eu sempre cultivo ela em modo de sobrevivência. Todo ano ela vai ficar feia na minha mão.
na época das chuvas. Ó, ela tá linda agora, tá bonita. Aí vai começar a chover, ela vai começar a perder todas essas folhas aqui embaixo, vai começar a derreter, algumas cabeças aqui eu vou perder, tá? E aí o que que eu faço? Chega, eu vou limpando. A gente tem que sempre limpar essas folhas para evitar podridão de caule. E aí você vai limpando, tirando as folhas podres, tal. Limpa. Você vai perder 1, 2, 3 cabeças, mas você vai manter a maior parte, tá? E aí depois você vai chegar no final da estação das chuvas, você vai limpar tudo, tirar e refazer o vaso, para no inverno ele ficar assim bonitão de novo e pronto para a próxima temporada de chuvas. Eu não tiro muito a minha jadeíta da chuva, tá? Ela quase morre, mas eu não perco a espécie. Também faço esse vaso e tenho um vaso de reserva em algum lugar aí que eu já nem sei mais onde tá. Mas eu tenho. Eu retiro ela desta área e passo ela para esta área de cá. Por exemplo, ó, essa planta aqui, que é a Crassula David, ela não gosta de ficar todo o tempo na chuva, porque ela funga, ela pega muito ferrugem. Dá uma olhadinha aqui, ó, tá vendo, ó? Então, gente, quando a planta é suscetível a fungos, ou então excesso de umidade, a maior parte do tempo ela ficava ali. Aí eu trago ela de lá e passo ela para esse lado de cá, na temporada de chuvas. Caso ela fique bem, eu trato ela do fungo. Caso ela melhore, eu vou retirar, se você não tem espaço, tá? Eu retiro ela de cá e passo ela de volta lá. Fica mais um tempo ali. Começou a apresentar problema de novo, por exemplo... Gente, mas não é para fazer isso assim, ó, uma semana, né? Fica um mês fora, pelo menos um mês, fora da chuva para ela se recuperar completamente. Senão você vai ficar, né, fazendo o tratamento da doença e não vai funcionar. Um mês e meio. Pô, Márcia, mas um mês e meio? Sim, porque a minha temporada de chuvas começa na primavera e vai até o outono, primavera e verão. Então são... Quer ver? Setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro e março. Tem 7 meses pela frente na temporada de chuvas. A pior parte da temporada é no verão, quando as chuvas ficam muito mais intensas, né? Então, o que que eu faço? Eu faço rodízio. Plantas peludinhas, gente. Tem muita planta peludinha que não gosta de excesso de chuva. Então, eu faço isso. Eu tiro ela alguns meses, 3 meses que for, um mês, já vai manter ela viva, entende? O importante é manter a sua planta viva. E eu faço isso em várias plantas, tá? Eu entro em modo de sobrevivência de várias espécies de suculentas. Então, vamos lá. Vamos mostrar um pouco aqui do que eu costumo ver aqui, ó. Dionysus ali, ó, tá na chuva ainda, tá? Essa aqui, ó. Só que Dionysus não pode ficar na chuva muito tempo, que ela vai começar a ter olho negro e vai começar a perder todas as folhas na parte de baixo. Então, se ela tiver muito feia, eu tiro ela um pouco e deixo ela aqui separada. Coloco ela em algum lugar aqui, ó. Dionysus. Patinha de urso. Patinha de urso também não gosta de excesso de chuvas. Tá aqui, ó. Tá na chuva. Ainda não começou a perder folha. Não tá perdendo folha? Ó. O que vai acontecer com a patinha de urso? Ela vai perder todas as folhas aqui de baixo. Vai ficar peladinha. Se você não tem onde colocar, deixa ela lá. Desde que ela não morra. Quando chegar a temporada das secas, aí você vai fazer a poda e replantar. Se você quiser ela mais gordinha. A jadeíta, eu sempre cultivo ela em modo de sobrevivência. Todo ano ela vai ficar feia na minha mão. Na época das chuvas, ó, ela tá linda agora. Tá bonita. Aí vai começar a chover. Ela vai começar a perder todas essas folhas aqui embaixo. Vai começar a derreter. Algumas cabeças aqui eu vou perder, tá? E aí, o que que eu faço? Chega, eu vou limpando. A gente tem que sempre limpar essas folhas para evitar... podridão de caule. E aí você vai limpando, tirando as folhas podres, tal. Limpa.
Você vai perder uma, duas, três cabeças, mas você vai manter a maior parte, tá? E aí depois você vai chegar no final da estação das chuvas, você vai limpar tudo, tirar e refazer o vaso, para no inverno ele ficar assim bonitão de novo e pronto para a próxima temporada de chuvas. Eu não tiro muito a minha jadeíta da chuva, tá? Ela quase morre, mas eu não perco a espécie. Também faço esse vaso e tenho um vaso de reserva em algum lugar aí que eu já nem sei mais onde tá, mas eu tenho. Por fim, se você tem aí na sua casa suculentas comuns e aí ela pega 2 ou 3 dias de chuva só e começa a morrer muito, saiba que o problema está no seu substrato, tá? Então é importante, não adianta você colocar. Eu recebi uma pergunta, se der eu coloco aqui, de uma pessoa que falou que colocou muita casca de arroz carbonizada, mesmo assim continua perdendo. Gente, só 2 ingredientes, terra e casca de arroz, não é suficiente. É de pelo menos 3 elementos drenantes, tá? Então, é importantíssimo que o seu substrato seja bem soltinho mesmo. Atente-se também para o fato dos seus vasos eventualmente ser muito profundo e você tá fazendo pouca drenagem, tá bom? E também horas de sol. Suculenta precisa receber a quantidade de horas de sol de 5 para cima, tá? Se ela não recebe essa quantidade de horas de sol, ela vai ficar muito sensível à umidade. Qualquer suculenta, tá? A mais baratinha que você achar. Se você não der a quantidade de horas de sol, ela vai morrer muito fácil por excesso de umidade. E a Lovely, então, nossa senhora, ela derrete, tá? Então, cuidado com a quantidade de horas de sol. Se tiver insuficiente, precisa adaptar corretamente. Cuidado com o sol forte da estação. A melhor época para você adaptar é o inverno, tá bom? Já passou. Mas agora você tem que fazer a adaptação só nas primeiras horinhas, por causa que o sol tá forte demais, né? Eu espero que eu tenha sido bem clara, bem precisa aí nas minhas dicas de hoje. Se você gostou, não esquece de deixar o like para mim. Caso você tenha realmente achado útil, compartilha nas suas redes sociais. Vou deixar aqui na descrição do vídeo a receita do meu substrato. Se vocês quiserem algum tipo de vídeo, deixa uma sugestão aqui nos comentários que eu tô sempre tentando responder, tá bom? Tchau! Ninoca, paçoca, gente. Olha que lindo. Vem cá, Nino, vem. Vem cá, vem. Olha lá. Ai, ela veio. De soninho, gente. Olha, hoje tá de manhã. Né, linda? Tchau, gente. Eu vim só mostrar a Ninoca, paçoca pra vocês. Olha, é uma paçocona de rolha. Parece uma paçoca de rolha, de tão gordona que ela é. Minha paçocona. Né, fofa? Tchau, gente. Você vai dar patinha pra mãe? Você vai dar? É? É, dá patinha?